noite, sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva para conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita, interpretando com o seu auxílio os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. E para conversarmos um pouco sobre o tema de hoje, peço licença para compartilhar com vocês alguns slides que nós elaboramos para facilitar o entendimento. Hoje nós vamos conversar sobre as marcas do Cristo. E o versículo que vai nos orientar a respeito deste tema está em uma das cartas que Paulo escreveu aos Gálatas. E ele diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 17: Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E então, nós somos convidados no estudo de hoje a refletir sobre as marcas do Cristo em nossa vida, sobre o que nós nos lembramos, como nós sentimos a vibração do Cristo na nossa vida, de que modo nós temos contribuído para isso, correspondido a isso. Tudo isso vai envolver as reflexões desta noite. Quem vai nos apoiar nessas reflexões para nos ajudar a entender as intenções das palavras de Paulo é Emmanuel, na obra Vinha de Luz, no capítulo 8, que se chama Marcas. Essa vai ser a obra principal, mas nós traremos outras. Então Emmanuel nos diz o seguinte: todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Né? Nós conhecemos na vida material uma diversidade de marcas, de produtos, de materiais utilizados, né? Alguns deixaram até de usar o seu próprio nome original e nós denominamos algumas coisas pelo nome da marca. De tão difundida, divulgada essa marca. Bom, se as marcas do mundo são tão conhecidas, são tão difundidas, que será? Como serão as marcas da nossa vida real e espiritual? Vejamos o que o Emmanuel continua nos dizendo. E ele diz nesse sentido mesmo, né? Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. E aí ele muito bem denomina, né, a nossa vida eterna. Quais marcas nós temos, nós reconhecemos nessa nossa vida eterna e real? E dessas marcas, quais marcas seriam reconhecidas como as marcas do Cristo em nossa vida? Vamos seguir um pouco mais adiante. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa, muito mais do que nós imaginamos a respeito das marcas e dos sinais de Jesus. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. E aqui eu trago algumas imagens, porque nós costumeiramente nos lembramos da imagem do Cristo e das marcas do Cristo, num primeiro instante, naquelas marcas difíceis que estiveram presentes no seu corpo no momento do martírio, não é mesmo? É o que primeiro vem à nossa mente. A coroa de espinhos, a crucificação, as marcas nas mãos, tudo isso é o que geralmente vem à tona na nossa mente. E aí nós precisamos nos lembrar que as marcas do Cristo vão muito além disso e precisam ir muito além disso. Nós temos, infelizmente, ainda, e aí o bom é que isso é temporário, nós ainda temos o hábito, se não a mania, de
olhar para o Cristo e ver apenas todo o sofrimento que ele passou, e o sofrimento físico, sem nem mensurar que talvez aquilo que tenha sido mais doloroso para ele tenha sido a nossa conduta sofrida, a nossa conduta na contramão em relação aos seus ensinamentos. Talvez isso seja mais doloroso, mais difícil de encarar, porque ele deseja que nós nos elevemos, ele deseja que nós cresçamos, que nós sigamos em frente. Então, cada vez que nós nos recusamos, cada vez que nós nos acomodamos, na realidade, quando nós marcamos, né, negativamente as impressões do Cristo. Mas como ele nos olha como crianças ainda em aprendizado, no fundo, ele sabe que nós, cedo ou tarde, retornaremos ao caminho reto. Então, se não são essas as marcas que dizem respeito ao Cristo, se não são essas as marcas sobre as quais nós vamos conversar, que marcas são essas, né? E aí a gente propõe algumas reflexões aqui. Quais são os sinais de Jesus em nossas vidas? Nós já damos conta de identificar esses sinais? E por falar em sinais e por falar em nossas vidas, com quem nós temos nos identificado, né? Porque ao reconhecermos as marcas, ao nos lembrarmos desta ou daquela, isso diz muito de nós mesmos. Porque, vejam só a palavra, né? Nós reconhecemos, portanto, nós conhecemos de antemão. Em algum nível, tudo isso mora em nós. Então, aquilo que nós já fazemos, aquilo que nós trazemos em nós, aquilo que nós vivenciamos, nós reconhecemos com mais facilidade, porque temos mais familiaridade. Então, quais são, né, os sinais de Jesus que a gente reconhece, se a gente reconhece, e, portanto, com o que e com quem nós temos nos identificado, com quem nós temos construído algum nível de identidade. E aí é que nós começamos a convidar outras obras de apoio. Na obra Agora é o Tempo, no capítulo 17, Emmanuel nos fala sobre cada pessoa. E eu trago aqui apenas um trecho, né? Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Então, muitas das vezes, nós olhamos para as pessoas e, infelizmente, ainda as valorizamos pelo que elas têm, pelo poder e pela fama que elas detêm. Mas vejamos como Emmanuel nos esclarece, né? Cada um vale o que faz. E o fazer guarda muito mais do que as ações materiais. O fazer engloba também as vibrações que nós colocamos nos nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas preces. Em tudo isso mora o fazer. Por isso que nós valemos o que fazemos, de fato, não o que fazemos da boca para fora e apenas de aparência. Valemos o que fazemos em plenitude. A gente só dá aquilo que a gente tem, nada mais nem nada menos. A gente só ensina aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente só vai conseguir auxiliar os menores, os nossos filhos, os nossos tutelados e mesmo os mais velhos que dependem de nós, nós só vamos poder ensinar daquilo que nós realmente aprendemos, daquilo que nós guardamos e vivenciamos. E a gente só retém o que a gente busca. Então, é muito cuidado a gente precisa ter em relação ao que a gente tem buscado. E aí a gente vai começar a entender por que nós estamos retendo certas coisas que talvez não sejam muito positivas, muito saudáveis. E cada pessoa é de fato aquilo que acredita, né? Então, no que nós temos acreditado, de fato, com o que nós temos nos identificado.
E vamos adiante. No livro Espírito da Verdade, André Luiz nos esclarece lá no capítulo 76, que se chama Letreiros Vivos, e ele diz o seguinte: nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana, surge o roteiro humano que você representa para os outros. Então é nas minúcias, não é naquilo que a gente se arruma para parecer que é, naquilo que a gente se maqueia para dizer que é nas questões mínimas do cotidiano, é quando a gente nem percebe, é quando a gente nem está vigiando a maquiagem, é quando ela de fato cai mesmo, né? Quando nós reagimos, então nós demonstramos o que nós representamos. O seu presente diz para todos o que você foi no passado e o que você será no porvir, com reduzidas possibilidades de erro. E aí, quando a gente entra na doutrina espírita, muitas vezes a gente pergunta quem nós fomos, em termos de personagens, né? Em termos de contextos de riqueza e ou de pobreza, quando na verdade nós podemos muito bem perceber, pelo modo que nós temos agido, quais tendências nós divulgamos, nós difundimos no passado, quais plantas, quais sementes nós semeamos, se nós analisarmos os frutos de hoje. E verificando a semeadura de agora, a gente naturalmente vai dar conta de saber o que a gente vai colher lá na frente. Por isso que o autoconhecimento traz tantas revelações e, como diz o André Luiz, com reduzidas possibilidades de erro, ou seja, com muita chance de acerto. Eu vou saber o que eu tenho chance de enfrentar e de vivenciar lá no futuro e por que o que eu estou colhendo neste momento. E aí enxergar com muita naturalidade, com muita segurança e até com muita gratidão a justiça divina, que não falha, que demonstra que tudo é dado conforme nós fazemos, cultivamos, propagamos a respeito de nossas vidas. No livro Vinha de Luz, Emmanuel vai falar para a gente sobre aquele versículo, vós sois filhos da luz, né? E aí está no capítulo 160, também o capítulo se chama Filhos da Luz, e ele repete, né, reforça isso que nós estamos falando, dizendo que cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras, pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Por mais que a gente ache que a gente está se escondendo, por mais que a gente acredite nas ilusões que nós cultivamos, no fim das contas, o que nós vibramos, os pensamentos que emitimos, é que vão nos aproximar e nos afastar de certas situações. Então, o bem que nós cultivarmos, o bem que nós fizermos, naturalmente vai nos aproximar das situações positivas e naturalmente vai deixar para trás e longe questões negativas e complicadas. Ou se elas vierem, nós teremos energia e força suficiente para trabalhar e lidar com cada uma delas. Por isso que o modo como nós nos comportamos dá notícia da nossa origem espiritual, diz respeito à nossa zona mental, ao que nós cultivamos, ao que nós partilhamos e compartilhamos com aqueles que estão ao nosso redor. Em algum instante, ou para aqueles que prestam mais atenção e em profundidade ao seu redor, isso vai ficar claro com muita rapidez, né? Para quem vive na horizontalidade, vive de modo superficial, talvez isso leve um pouco mais de tempo, mas fatalmente a verdade vem à tona.
e vem inclusive para nós mesmos. Nós podemos tentar viver indefinidamente na horizontalidade, indefinidamente de modo superficial, mas isso cansa, porque é extremamente vazio, é extremamente frágil, e quando a gente se dá conta da vulnerabilidade na qual a gente se expõe por nos identificarmos com ilusão, a gente já vai estar extremamente machucado e tendo que curar as nossas feridas. Então, nesse momento, a gente não terá como escapulir da nossa natureza real e espiritual e deixar a verdade vir à tona, o Cristo vir à tona, mas que a gente busque antes das feridas, antes das dores, fazer esse processo de reencontro consigo mesmo. E vamos ver o que mais as obras de apoio nos dizem. Na obra Pão Nosso, no capítulo 172, o Emmanuel faz a pergunta: que despertas? E aí ele nos diz o seguinte: todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular, uma atmosfera muito íntima, que nos identifica aos olhos alheios. Então, assim, do mesmo modo que a gente escolhe as vestimentas sob medida, ou manda fazê-las, né? Ou escolhe aquilo que a gente se alimenta, as atividades que a gente gosta, as músicas que a gente gosta de ouvir, os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos demonstram a nossa intimidade, o nosso ser em realidade. E se nós estivermos dispostos a encará-lo, a vivenciá-lo, a reconhecê-lo, nós vamos perceber quantas riquezas, quantas potencialidades nós temos deixado de lado, nós temos deixado guardadas, escondidas, e que nos servem muito positivamente para trabalhar aquilo que é um pouco mais difícil. E, de acordo com a pergunta do capítulo, né, isso também vai despertar naqueles que nos rodeiam uma diversidade de tipo de vibrações, a depender daquilo que eu vibro, né? No outro vai trazer à tona aquilo que eu estiver vibrando também, e vai atraí-lo ou repeli-lo. E Emmanuel continua nos dizendo que ele nos convida na verdade, né? Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessado em aquisições de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Então, se a gente se autoexaminar, se a gente buscar com sinceridade o autoconhecimento, a gente vai começar a reconhecer aquelas marcas que nós falamos no início do estudo. Que marcas que nós temos guardado e, portanto, que marcas que nós temos, com os quais nós temos nos identificado. E descobrindo que essas marcas não são as melhores, assim como a gente faz escolhas na vida material por esta ou aquela marca de determinado produto, a gente começa a buscar quais caminhos vão nos levar a reconhecer em nós as potenciais marcas do Cristo, aquilo que nós já trazemos e precisamos colocar para trabalhar, colocar a serviço do nosso crescimento e a serviço do próximo. Mas é necessário buscar esse autoconhecimento, é necessário uma dose de coragem inicial para se encarar, se reconhecer, se acolher, se abraçar e realizar esse trabalho íntimo de retorno ao caminho que nos leva à identificação com Cristo e ao Cristo interno, que Jesus expôs naquela sua passagem presencial pelo nosso planeta, mas que ele expõe todos os dias nas situações nas quais nós vivenciamos.
E por que Emmanuel fala da qualidade da tua sombra, né? Ele fala por causa de um versículo que ele discute. O versículo que ele discute nesse capítulo é belíssimo, porque ele fala o seguinte, está lá em Atos dos Apóstolos, quem escreve Atos dos Apóstolos é o Lucas, e ele diz o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Para quem já teve oportunidade de ler a obra Paulo e Estevão, e para quem não leu ainda, nós recomendamos muito, nós vamos verificar ali o cenário da Casa do Caminho, um local onde os apóstolos, após a crucificação, se reuniam para estudar o Evangelho, para conversar sobre ele, para difundi-lo entre aqueles que quisessem conhecer e para auxiliar os enfermos ou quem quer que precisasse de todo tipo de ajuda. E nesse auxílio, né, Pedro é um dos grandes trabalhadores da Casa do Caminho. Nesse trabalho, eles, né, colocavam as camas, as macas, os leitos, posicionados de tal forma que quando Pedro passasse, a sombra dele tocasse. Por quê? Porque a sombra de Pedro curava. Por isso que Emmanuel pede que a gente examine a qualidade da nossa sombra. E assim, eu sei que parece demasiadamente pesado, demasiadamente desafiador e difícil essa comparação. A sombra de Pedro curava. Qual que é a qualidade da nossa sombra? Se a nossa sombra começar a não fazer mais mal, não causar prejuízos, nem estragos, que nós nos sintamos muito felizes, porque por vezes as nossas sombras da raiva, as nossas sombras de vingança, de dificuldade de perdoar, todas essas sombras causam muito mal a nós mesmos e àqueles que estão ao nosso redor, causando marcas. Então, a gente passa a refletir não só sobre as marcas que estão em nós, mas sobre as marcas que nós temos difundido entre os nossos irmãos. Analisar a qualidade da nossa sombra, mesmo que comparando com a sombra de Pedro, que já era capaz de curar, não é tão distante, não é difícil. É um desafio, sim, para que a gente se olhe com muita sinceridade, com muito carinho por si mesmo, com muita coragem. E é belíssimo, né? A gente perceber o que a sombra de Pedro já fazia, o que nós podemos fazer. E aí a gente volta para aquela frase do Emmanuel, que aí a gente foi analisar até agora as marcas de Cristo, né? Que não eram apenas da cruz, de todas aquelas imagens que nós trouxemos naquele slide, mas também as de sua atividade na experiência comum, ou seja, no nosso cotidiano. As marcas do Cristo devem estar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Cada situação, em cada detalhe, em cada diálogo que nós travamos, em cada abraço que nós damos, em cada olhar, em toda prece que nós fizermos, de que modo nós elevamos o nosso pensamento. Ele é mais para pedir coisas, ou nós temos buscado por sustentação energética para dar conta daquilo que chegar até nós. Muito importante refletir sobre o que nós temos pedido, né? Porque em toda e cada situação a gente pode revelar a presença do Cristo em nós ou escondê-la. E aí é que a gente tem que tomar cuidado. Na obra Vinha de Luz, no capítulo 160, novamente, lá em Filhos da Luz, o Emmanuel nos ajuda a reconhecer essas marcas do Cristo, né? E aí ele cita alguns exemplos quando a gente manifesta as marcas do Cristo. Beneficia a todos, sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se.
As marcas do Cristo, elas são extremamente positivas, elevadas e extremamente fortes. E para ser forte, como bem diz ali, não precisa ser com alarde, não precisa ser barulhento, precisa ser amoroso, precisa ser de boa vontade, de muito esclarecimento, precisa ser do bem. Não se mede por tamanho ou quantidade, se mede pela vibração que tem a marca do Cristo. A sua grandiosidade é pelo tipo de vibração. Entendem? Então, é nesse sentido que a gente deve seguir, para reconhecer e desenvolver as marcas do Cristo em nós. Voltando para o capítulo sobre as marcas, Emmanuel nos diz que Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo, em todas as situações. Ele nos educa, ele nos ensina com todas as parábolas, com a sua postura. O Evangelho nulo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, no caso do pecado das pessoas, junto à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Ele está presente conosco em todas as situações, nas alegres e nas difíceis. Nós é que precisamos acessá-lo, ele está ali, né? Essa presença crística, a nossa essência, tudo isso que ele fez ao longo da sua passagem presencial aqui e vem fazendo por meio do esclarecimento da doutrina espírita, no nosso caso, tudo isso está acessível a nós, né? Todo o trabalho dele foi para despertar o que está em nós, foi para chacoalhar, acordar, convidar, chamar, para que a gente decida trazer todo esse bem à tona, todo esse amor, toda essa positividade à tona. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Tudo era novidade, né? E já de um tempo para cá, vamos dizer que em termos de conhecimento, não é novidade mais. Nós já temos entendimento para compreender o que ele quis nos dizer. Então, agora é novidade em termos de conduta, em termos de desenvolvimento, mas se nós estamos recebendo todas essas oportunidades de conhecimento, é porque a gente já dá conta. Emmanuel nos diz, todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar as suas ações mais comuns com os registros de Jesus. A todo instante, a gente pode encontrar, né, os recursos. A gente precisa saber que o nosso espírito, ter certeza, saber a gente já sabe, a gente precisa caminhar e agir com a certeza de que o nosso espírito protetor está ali para nos inspirar, para fortalecer a nossa boa vontade, a nossa vontade de se corrigir, para nos amparar em cada decisão difícil, em cada escolha, desde que ela seja voltada para o bem. E aí Emmanuel nos faz uma última recomendação, também já feita por Santo Agostinho, né? Quando termine cada dia, passa em revista, né? Revise as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar, na estrada comum do dia a dia, né? Ao final de cada dia que a gente possa examinar as oportunidades positivas que nós aproveitamos, aquelas que nós deixamos de aproveitar, o bem que fizemos, o que deixamos de fazer, as coisas menos positivas que nós realizamos, porque analisar um dia é mais fácil e proveitoso do que analisar uma vida inteira ao final dela. Então, que a gente possa refletir sobre as marcas do Cristo em nós, dia após dia, e que nós possamos percebê-las tal como esta figura que nós trouxemos ao fundo do slide, né? Lembrando que as marcas do Cristo não são aquelas feridas, sofridas, mas toda essa luz que resplandece dele, todas essas sementes que saem dele
para ser plantadas em cada um de nós. Que todos nós tenhamos uma boa noite e nos reencontremos nesta e em todas as oportunidades de trabalho no bem. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.